paz do Senhor Jesus. Queridos, nesta noite de culto de libertação, queria compartilhar com os irmãos uma mensagem que está no livro de Marcos, capítulo 3, do verso 1. Eu queria ler do verso 1 até o verso 6 e queria trazer como tema dessa mensagem o valor de uma vida. Meus amados irmãos, queria agradecer a cada irmão que tem orado pela minha vida, né? 2 meses passei ali na cidade de Itanagra, né? Mas já me encontro em Salvador, glórias a Deus, né? E queria que os irmãos ficassem atentos, né? Dizer aos irmãos que continuem orando, porque eu sou carente das suas orações, querido. Meus amados, esta palavra tem falado muito ao meu coração. E creio que irá falar no teu coração. Então somente esteja atento, porque a palavra de Deus diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. Amém? Esteja atento à mensagem do Senhor, qual o Senhor irá falar através, tão somente deste instrumento, que eu sou apenas um instrumento do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria orar pela vida dos meus irmãos, pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, tome em tuas mãos a minha vida, tome em tuas mãos, Senhor, este teu humilde servo, Senhor, que o Senhor vem usando, capacitando, livrando, Pai, protegendo a cada dia dos laços, das armadilhas do inimigo. Que o Senhor, Pai, venha assim, meu Deus, nesta noite, meu Deus, usar-me poderosamente como instrumento vivo do teu poder, tão somente, meu Deus, usar como instrumento transmissor da tua verdade. Espírito Santo de Deus, fala aos corações, ministra nos corações a tua vontade. Espírito Santo de Deus, convence o teu povo do juízo, da justiça e do pecado. Ó Deus Todo-Poderoso, vem tomando em tuas mãos cada um dos irmãos, cada um dos ouvintes, cada um do teu povo, da tua igreja, cada um congregante, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem dando vitória, vem operando, guardando, livrando dos laços, das armadilhas do inimigo, é o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Queridos amados irmãos, vamos ler o texto. Eu queria ler do verso 1 ao verso 6, ao versículo 6. A palavra de Deus nos diz que entrou outra vez Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se Jesus o curaria no sábado para o acusarem. Disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar uma vida? E eles calaram-se, olhando para eles em redor com indignação, e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra Jesus, procurando ver como matá-lo. Queridos amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá vitória. Querido, neste texto eu vejo o personagem central, que é Jesus, o Senhor de nossas vidas, né, falando, operando, agindo, né, grandiosamente, de maneira sobrenatural na vida de uma pessoa necessitada, carente. Também vejo aqui outro grupo de pessoas que foram à casa de Deus, mas foram à casa de Deus com propósitos e objetivo totalmente contrário do correto, com propósitos equivocados. Louvado seja o nome do Senhor. E também vejo essas vidas saindo da igreja, ou saindo da casa do Senhor, ou saindo da sinagoga, um saindo curado, outro saindo pior do que entrou. Um saindo liberto e outro saindo revoltoso. Queridos amados irmãos, a palavra de Deus diz no verso 1, querido, que outra vez Jesus entrou na sinagoga. O texto vai nos levar, nos remeter, querido, ao capítulo 1. Né? O texto faz uma comparação, o capítulo 3 faz uma comparação aqui com o capítulo 1, quando Jesus entra na sinagoga lá de Cafarnaum. E Jesus lá na sinagoga de Cafarnaum está pregando, está ensinando, Jesus ensinando com autoridade, a ponto do povo se maravilhar, do povo se perguntar: que nova doutrina é esta?
ele ordena, ele fala com autoridade, ele dá ordem e os espíritos imundos obedecem. Ali naquela sinagoga também havia um homem. Naquela sinagoga havia um homem possesso. E Marcos aqui agora fala que Jesus entrou outra vez na sinagoga. Querido, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Lucas 6,6 que Jesus estava ali na sinagoga ensinando. Jesus foi ali para a sinagoga com o objetivo, com o propósito de ensinar. Jesus foi ali para a sinagoga com o objetivo de adorar. Jesus foi ali na sinagoga com o objetivo tão somente de salvar vidas, de se alegrar vendo vidas sendo salvas. Mas Jesus também contempla ali que havia vidas que estavam ali tão somente com o objetivo de policiar, com o objetivo de investigar, com o objetivo tão somente de armar ali uma arapuca, de tão somente armar ali, fabricar ali, queridos, aleluia, tão somente fazer ali armadilhas para apanhar a Jesus. Querido, isso tão somente porque aqueles homens que estavam ali não tinham ido ali com o propósito de adorar a Deus. Eles tinham ido ali não com o propósito de louvar a Deus, não com o propósito de honrar a Deus, não com o propósito de ver vidas sendo salvas, não com o propósito de se alegrar com vidas sendo salvas. Mas eles tão somente estavam ali para ver se Jesus cometeria algum delito, cometeria alguma infração, cometeria alguma ação que viesse contra as tradições, os costumes deles, os ritos. Meus amados, eu queria dizer para você que aqueles homens estavam ali dentro, tão somente, querido, preocupados com as suas tradições, com seus ritos, com seus costumes. Eles tinham entrado naquele lugar tão somente com o objetivo de policiar, não preocupado com as vidas, não preocupado com as almas, preocupado tão somente com suas tradições. Ele não se importava com uma vida humana, ele não se importava com Deus, ele se importava sim, era com as suas tradições. Amém? A Bíblia faz essa relação do capítulo 3 com o capítulo 1, que Jesus ele entra na sinagoga, ele ensina na sinagoga, ele deixa um povo ali perplexo, admirado, um povo que Jesus, se formos analisar, Jesus não alimenta a ansiedade daquele povo, porque tão somente aquele povo queria só a cura, queria só a ação enérgica de Jesus, mas eles não queriam um compromisso sério. Mas Jesus, a Bíblia vai dizer que sai pelas aldeias, ele sai pelas aldeias vizinhas ali pregando o Evangelho, e no capítulo 2 ele retorna de novo a Cafarnaum. E aquele povo agora entende que necessitam ouvir aquele homem, ouvir a Jesus. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2, verso 2, que Jesus estava ali ensinando aquele povo. Mas Jesus também lá, quando Jesus está ensinando aquele povo, Jesus também já vê pessoas ali espreitando, pessoas ali observando, pessoas ali atentas. Atenta, querido, não às vidas que estavam entrando ali, querendo, necessitadas, carentes, aflitas, mas atento tão somente se os seus costumes, as suas tradições seriam infringidas. Amém? Amados irmãos, Jesus, em momento algum dentro desse texto, você vai ver Jesus excitando, Jesus se esquivando da sua missão, você não vai ver Jesus fugindo 1 centímetro sequer, mesmo sabendo das maquinações do complô dos escribas e fariseus, e até mesmo que ele se misturaria com os herodianos. Mas Jesus valorizou, querido, valorizou tão somente a vida. Jesus deu valor à vida daquele homem. Jesus valorizou aquela alma aflita, aquele homem excluído que estava ali na sinagoga. Há quem diga que aquele homem, tenha sido posto ali com
o objetivo de servir de isca, porque sabiam que se colocasse um homem ali naquela sinagoga, Jesus, como tinha um costume de curar, de se compadecer com as necessidades alheias, Jesus o curaria e eles pegariam Jesus na cilada. Mas Jesus não se importa, meu amado, com essas tradições. Jesus não se importa, querido, com esses ritos. Jesus não se importa com esses costumes. Jesus dá mais importância à vida humana. Jesus dá mais importância à missão que Deus tinha dado. Jesus dá mais importância, querido, aleluia, em colocar verdadeiramente aquele dia para honrar a Deus, naquele dia, colocar aquele dia realmente como um dia específico, como um dia de honrar a Deus. Queridos, amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele não é Senhor de ritos fabricados pelo homem. O Senhor Jesus, Ele é Deus e Ele é um Deus de pessoas. Ele se importa com pessoas. Ele se preocupa com pessoas. Ele se importa comigo, querido. Ele se importa com você, querido. Ele está atento às minhas dificuldades. Ele está atento às tuas dificuldades. Ele vê, querido, aonde está a tua dor. Ele vê, querido, ele está atento sim às suas dificuldades. Aquele homem ali na sinagoga, assim quando o texto fala que Jesus entrou na sinagoga, fala também que Jesus logo vê a necessidade. Veio um homem ali, mas um homem que tinha uma necessidade. Então Jesus está atento, Jesus contempla as dificuldades pessoais. Jesus, ele está atento para as transformações. Jesus, querido, ele vê vidas machucadas, gente que perdeu a vitalidade em alguma área da vida. Jesus vê gente em alguma área da vida que perdeu o funcionamento, querido, que perdeu a razão de ser. Né? E Jesus tem tão somente o objetivo, a missão de salvar aquele que se havia perdido. Enquanto tão somente nós vemos também aqui um grupo que estava ali na sinagoga, tão somente no verso 2, no versículo 2, para dizer que estava tão somente observando, policiando ali, estava ali tão somente investigando se Jesus ia dar algum mole, né? Se Jesus ia realmente tropeçar, para que eles viessem ter como acusação, se Jesus ia curar do sábado, se Jesus ia infringir as tradições dele, para que ele viesse acusar. Mas Jesus, ele não recua um centímetro sequer. Jesus, ele ao contrário, ele olha para a dureza do coração dele. O texto paralelo a este, querido, Jesus faz uma pergunta a ele, lá no capítulo 12 de Mateus, e Jesus faz uma pergunta a eles quando eles estão olhando para Jesus, eles estão observando Jesus, Jesus sente o policiamento dele, Jesus sente que eles estão ali para investigar, e Jesus faz uma pergunta a ele, e a pergunta está lá em Mateus capítulo 12, no verso 11, que ele diz: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer o bem no sábado. Quanto mais vale um homem, e por consequência é lícito fazer o bem no sábado. Queridos, a palavra de Deus nos mostra que no livro de Lucas, que os fariseus, os escribas, os assistentes ali da sinagoga ficaram revoltados quando Jesus ali está ensinando, quando Jesus está ali na sinagoga ensinando, em que também estava ali uma mulher paralítica, segundo o texto vai nos dizer que era a cura de uma mulher paralítica lá em Lucas 13, verso 10, quando Jesus ali
Ver aquela mulher com 18 anos com aquela enfermidade, uma mulher que não podia endireitar-se, que não podia andar direito. Jesus vendo aquela mulher na sinagoga, vocês mesmos que Jesus chega num lugar, Jesus contempla, Jesus vê, Jesus estar atento, querido. Não é as tradições, não é costumes, não é ritos, não é coisas fabricadas pelo homem, mas Jesus estar atento é às vidas humanas. E Jesus olha para aquela mulher, Jesus tão somente chamou aquela mulher, Jesus disse, mulher, tu está livre desta enfermidade. Jesus impôs sobre ela a mão, ela se endireitou e glorificava a Deus. Diz que o príncipe da sinagoga, tomando a palavra, indignado porque Jesus tinha curado aquela mulher no dia de sábado, eles dizem assim para a multidão, 6 dias vocês têm que é lícito trabalhar, nestes dias é que vocês têm que vir aqui na sinagoga para ser curado, e não no dia de sábado. 6 dias vocês têm para vir aqui na sinagoga para ser curado, mas no dia de sábado não é lícito vocês vim aqui da sinagoga para ser curado. Queridos, amados irmãos, aquelas almas estavam se preocupando tão somente com o dia de sábado. E Jesus já tinha dito para ele que o sábado tinha sido feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus já tinha dito a ele, no capítulo 2, verso 27, que o mais importante era o homem. Jesus mostrou isso, querido, lá no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, na continuação do Sermão do Monte, quando Jesus queria acalmar os discípulos, pregando, ensinando os seus discípulos sempre de não ficarem ansiosos. Jesus disse para os seus discípulos, lá no capítulo 6, verso 26, olhar para as aves do céu, que ele não semeia, não cega, não se ajunta em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta, ou seja, se preocupa com ela. Não tendes vós mais valor do que elas, do que as aves do céu? Ou seja, a pergunta que Jesus faz lá para os discípulos, vocês não acham que vocês têm mais valor que as aves do céu? E é isso que o Senhor está nos ensinando nesta noite, querido. O Senhor está nos ensinando nesta noite de libertação que Ele não é um Deus de ritos fabricado pelos homens, que Ele é Deus de pessoas, que Ele se importa com pessoas, que Ele se importa com você, que Ele se importa comigo, que Ele se importa com o aflito, Ele se importa com o necessitado. E Jesus, querido, Ele mesmo sabendo de todo um complô armado, Ele não foge da sua missão, ele não recua 1 centímetro, ao contrário, ele chama aquele homem que se encontra se escondendo ali dentro daquela sinagoga, envergonhado por causa da sua dificuldade, por causa da sua debilidade, da sua fraqueza, porque antigamente nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que um homem que tinha uma enfermidade, era dito que ele tinha nascido em pecado, ou então seus pais tinham pegado, eles atribuíam a enfermidade e um pecado. Então nós vemos, querido, tão somente aqui que Jesus não se importa tão somente com esses ritos, com essas tradições, mas Jesus se preocupa com a vida daquele homem, com aquela alma aflita, e Jesus aconselha, chama, manda que aquele homem se posicione, tome uma posição, que ele venha ali para frente, que ele manifeste a sua necessidade, ou seja, Jesus ali mostra, ensina ao povo que devemos, ensina o povo a se aforriar, ele dá uma carta de aforria ali para o povo, ele liberta o povo daquela situação, daquele conceito de tradições, de costumes, de ritos, né? E naquele dia, um dia que era um dia de descanso, um dia que era um dia para ele deixar os seus afazeres para honrar o Senhor, Jesus está dizendo que não haveria melhor maneira de honrar o Senhor senão amando o seu próximo, senão ajudando uma vida necessitada, uma vida aflita, senão valorizando a vida humana, senão dando mais valor ao homem do que ao sábado.
Vamos, querido, amar o nosso próximo, valorizar o nosso semelhante. Amém? Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Amém? E que o amor de Deus e a graça do Senhor continue a frutificar cada dia grandemente no seu coração, meu amado. Que Jesus vos abençoe. Um forte abraço.